Tudo começou em novembro de 2017, quando o então chefe da pré-campanha do então deputado federal, pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, que era o Gustavo Bebiano, amigo do meu pai há 40 anos, conheci ele de outros carnavais no passado. Ele percebeu que as articulações iniciais do meu pai para tentar viabilizar um salto inédito do Dória da Prefeitura de São Paulo para a presidência já não ia se viabilizar internamente no PSDB. Eu quero ressaltar aqui, porque as pessoas ficam colocando uma espécie de o culpado por associação, a culpa é hereditária. O que meu pai toca é uma coisa, o que eu falo, o que eu represento e o que eu sou responsável são pelas minhas ações, minhas omissões, minhas falas e os meus pensamentos. Então, deveria ser eu óbvio, conto né? só Isso pelo meu deveria ser sentimento. óbvio, né? Deveria ser óbvio, evidentemente, mas as pessoas são, enfim, é o que é. E mesmo diante disso, cara, houve uma aproximação ali em novembro de 2017, que ele estava com aquele caô lá no STF, aquele imbróglio da Maria do Rosário, que poderia totalmente deixar ele inelegível. O nego estava avançando num passo acelerado para inviabilizar a candidatura dele. Meu pai, prontamente a pedido do Bebiano, homem de confiança dele há tanto tempo, sugeriu um corpo jurídico ali para tentar contornar aquela situação. Acabou que o processo foi avançando e não veio às vias de fato. O Bolsonaro, o Bebiano e meu pai tiveram uma peça-chave também ali na última hora, consegui viabilizar o PSL, indo para ajudando ali na articulação com o Bivar também. Aí o meu pai foi convidado também na véspera da convenção do PSL para ser o suplente do Flávio Bolsonaro. E, obviamente, nessa época, que fique claro, nada, nenhuma vírgula havia vindo à tona sobre o histórico de pequenos delitos nos gabinetes. Isso aí inexistia nesse momento na arena pública. Ninguém fazia a mínima noção que isso poderia ser uma faceta, uma característica deles, entendeu? Até porque eles bradavam a plenos pulmões aquele discurso moralizante, né? Nova política, contra tudo que está aí, botar os corruptos na cadeia, ministro meu que fizer corrupção vai para o pau de arara, aquela porra toda. E finalmente o que aconteceu foi que essa aproximação foi. Aí o Flávio Bolsonaro convidou meu pai na véspera também na convenção do PSL, pela absoluta ausência de quadros qualificados no entorno deles. Você vê que enfim, raríssimas exceções de gente minimamente sensata, mas é uma gente ali escrota, rasteira. Eu não falo isso com um tom pretencioso, não, mas é só em termos morais, de decência básica, assim, entendeu? Mas, na medida que foi avançando, a gente também nunca foi deslumbrado com aquilo. A gente dava o espaço dele onde ele queria estar. A gente não entrava, mesmo estando dentro de casa, a gente não entrava onde não era chamado. E, de fato, a gente nunca foi do núcleo íntimo da pessoa física Jair Bolsonaro. A gente nós fomos aliados pontuais numa missão de ganhar a Champions League, a Copa do Mundo. E, de fato, isso teve contornos épicos, essa parceria. E ainda mais dentro da nossa própria casa. De fato, nós fomos testemunhas oculares e aliados de primeira hora naquele momento, muito mais visando a alternância de poder que se fazia necessário pelo conjunto histórico. E ele, sem dúvida alguma, foi quem melhor sentiu o pulso do país naquela conjuntura, com a retórica mais firme que os seus contrapartes tucanos no passado nunca tiveram. Cara, para mim foi uma E parecia experiência. uma boa ideia para vocês? Parecia assim, vocês falam, poxa, é uma ideia legal para o Brasil. Parecia uma boa ideia. Mas há de se lembrar, o que eu via o candidato Jair Bolsonaro na minha sala falando, ele era intransigente com toma lá da cá, ele ia fazer só nomeações técnicas e também esse argumento que alguns militantes, apoiadores ferrenhos dele até hoje acreditam que é o caso, mas ele acabou de turbinar a distribuição de emenda, distribuição de cargo menor, Banco do Nordeste, DENOX, FNDE, para vários outros comparsas e capachos também, apaniguados políticos de outros partidos. Então isso caiu por terra. Era a Aliança Liberal Conservadora. O liberalismo do Paulo Guedes se provou só ser uma miragem, uma fachada. Ele mostrou que ele tem capacidade de realização nula,
capacidade de articulação negativa e foi engolido gradativamente pelo sistema. Ele gastou 1 ano e meio do governo dele com aquele tom beligerante contra as instituições, até o momento de que ele foi tão inoperante e ineficiente que ele foi engolido pelas velhas raposas e está agora sentadinho no colo. Inclusive, ontem foi um espetáculo patético, né, no Planalto, aquele primeiro encontro, 300 mil vidas depois, ele finalmente, antes tarde do que nunca, tudo bem, mas 300 mil vidas depois, ele decide criar um conselho para começar a articulação a nível nacional. E fora o Brasil, tudo bem, vamos olhar para o próprio umbigo, vamos se pautar pelo nosso povo que está sofrido, está machucado, está humilhado aí fora, está morrendo, mas a nível nacional, e o Brasil também não pode se dar o luxo de peitar o mundo, ou também ter um surto megalomano e achar que pode se desconectar e se desconectar dos nossos parceiros comerciais e diplomáticos e achar que o Brasil está indo a mil maravilhas no cenário internacional. Não, a gente virou um pária. O brasileiro só pode, nesse momento, ir para 7 países se deslocar. 7 países dos 250, sei lá. Então, cara, é uma sucessão de erros e a minha relação com ele, basicamente, eu nunca mais vi ele. Eu tive... Óbvio que, para mim, a nível pessoal, foi uma experiência muito surreal. Independentemente do que aconteceu, eu sou grato pela experiência em si, porque lhe deixou lições humanas perenes, especialmente a ingratidão absoluta, a crueldade, assim, a vileza mesmo, assim, a crueldade com a qual ele escanteou e escorraçou o Bebiano do governo dele, que esse sim acreditava que ele era um mito. A gente nunca acreditou. Mas esse sim acreditava que ele era um mito e passou 1 ano amargando um tipo de humilhação que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? E assim ele foi acumulando uma depressão fortíssima, mas na hora que ele estava recuperando ali a verve dele, a força dele de viver, ele veio a óbito tragicamente numa madrugada de domingo em Teresópolis. E ali, cara, ali para mim deixou um marco perene, eterno no meu coração, na minha cabeça, para ver o que essa disputa de poder é capaz de fazer.